aqui. Fiz algumas anotações, vai ser breve e é curtinho, né, o capítulo de hoje. Mãe Dalva convidou e agradeço. Espero compartilhar um pouco com vocês aqui sobre isso. O capítulo 60, né, que vocês têm também no livro de vocês e já estudaram, é o pecado de Ananias e Safira. Está lá no livro de Atos, capítulo 5, a história deles, né? Eu vou só falar assim, um pouquinho sobre isso. Ananias e Safira faziam parte da comunidade cristã e naquele momento eles estavam ali envolvidos com aquela comunidade. Todo mundo estava envolvido naquela comunidade, repartindo tudo que tinha. Fala assim que não havia nem necessidades naquela época, porque eles acolhiam, eles vendiam as coisas e eles levavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos iam colocando ali a cada pessoa as suas necessidades. E aí Ananias e Safira, que era um casal, eles decidiram vender a parte deles, uma parte, né, e devolver ali aos apóstolos, que era comum, todos os cristãos estavam fazendo ali, estavam juntos, unidos. Então, mas aí o que acontece é que ele reteve uma parte e ao chegar ali aos discípulos, ele mentiu. Reteve uma parte, fez um voto que iria fazer aquilo e depois reteve e acabou falecendo. Mas assim, dentro do texto, há muitas coisas interessantes que eu fiz algumas anotações. O coração deles foram movidos pelo Espírito Santo. A intenção ali de todos os cristãos era de dedicar mesmo ali a Deus o que eles tinham. Mas a partir do momento que o coração dele moveu a fazer aquela entrega, três coisas aconteceram ali, tanto com Ananias e Safira, né? Eles combinaram, eles decidiram vender e também decidiram reter. Primeiro, eles declararam que queriam fazer aquilo, né? Eles venderam aquela terra, declararam que iriam entregar. Segunda parte, eles retiraram. E na terceira parte, eles mentiram, porque eles foram até os discípulos. Então, o caso de Ananias e Safira, ele aconteceu em outros momentos, que era um juízo imediato de Deus para aquele povo. No livro Interpretação Profética, né, que fala sobre ali o Velho Testamento, ele fala sobre algumas características: sentenças desfavoráveis, ou juízos desfavoráveis, ou juízos imediatos. Deus, em alguns momentos, ele fazia o juízo imediato. E ali tem o caso de Nadab e Abiú, que receberam ali imediatamente colocou fogo estranho dentro do altar e foram ali mortos imediatamente. Teve os filhos ali, Coré, Datã e Abirão também, que foram contra Moisés, também receberam ali imediatamente o juízo de Deus. E alguém pode dizer assim, mas por que era necessário impedir aquilo? No livro fala, por que era necessário impedir ali? Ali era uma igreja jovem e era preciso fazer essa advertência. Então, não poderia deixar que aquilo acontecesse para que não fosse ali, as pessoas começassem a espalhar e começassem a viver esse problema dentro da igreja. Então, era preciso extinguir aquele problema ali. E no coração, né, de Ananias, Safira, ali também mostra o que estava dentro do seu coração. E também mostra que Deus não pode, Deus a gente não pode esconder nada. Nada a gente pode esconder de Deus, porque Deus tudo sabe. Então era como escarnecer do próprio Espírito Santo, do próprio divindade, que eles estavam fazendo aquilo, dedicando a Deus e no mesmo tempo mentindo, como se Deus não pudesse saber o que se passava dentro do seu coração. Né? Então, rapidamente, né, o texto fala, rapidamente aquilo foi resolvido e perante toda a comunidade cristã, que era realmente uma advertência, não só para eles, mas para que as pessoas não cometessem, né, depois de ter feito um voto, e aí enganar o próprio Deus. E a importância do voto também, eu fiz nessa recapitulação, como é importante o voto, como é
você fazer um voto a Deus e depois tentar enganar ele, sabe? Eles poderiam não ter vendido, eles poderiam ter ficado, já era dele a propriedade, né? Não precisava vender, dizer que ia vender, depois mover o coração, voltar atrás e dar ali uma parte e escondendo outra. O Espírito Santo, trabalhando no coração e no caráter humano, expulsará toda tendência para cobiça e procedimento engano. Eu circulei esse texto porque, assim, duas coisas aqui. De Deus a gente não pode esconder nada. E muitas pessoas podem dizer assim, Jaqueline, hoje em dia acontece. E por mais que os castigos de Deus não sejam imediatos, como no passado, não devemos tentar a Deus sobre isso, porque Deus derramará o juízo individualmente para cada pessoa, de acordo com o que ela tem feito. Mas Deus entende que esse pensamento de Ananias pode passar no coração de qualquer pessoa. De fazer um voto a Deus, de repente começar ali, movido pelo inimigo também, a esse sentimento de egoísmo, de querer ficar ali. E aí fala que o Espírito Santo, ele trabalha no caráter, ele pode expulsar isso, essa cobiça, esse apego do que é de Deus. Aí no texto ele fala muito sobre essa questão de como Deus move, né, ali o Espírito Santo, em ocasiões impressiona decididamente indivíduos mundanos e egoístas. Deus trabalhar com outras pessoas também. E eu lembrei muito ali, por exemplo, do caso da Novo Tempo. Porque a Novo Tempo, nós sabemos, né, teve até um pastor, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele veio para o UERJ, ele falou esse detalhe sobre quem é que mantém a Novo Tempo. E todo mundo achando que a Novo Tempo é mantida 50%, 60% pela igreja, pelos membros da igreja. E, na verdade, uma boa e grande parte da Novo Tempo, quem sustenta, né, os Anjos da Esperança são pessoas espíritas, são outras religiões que ali desapegam do seu bem, né, do seu recurso financeiro para sustentar uma obra que não é nem da sua própria igreja. E aqui eu entendo como Deus, esse texto, né, de dizer que Deus move o coração e dali dos mundanos, das pessoas que são egoístas lá de fora, e consegue ali fazer com que eles ajudem uma obra como essa. Bom, ao fazer esse voto, nós declaramos ali e somos muito abençoados, né, quando a gente dedica o voto a Deus. E nesse caso de Safira, né, era um voto dedicado a questões financeiras, porque eles pegavam o dinheiro e eles colocavam ali sobre os apóstolos dividiam e supriam as necessidades. Mas eu tiro dessa lição uma coisa importante sobre o voto. Todo voto dedicado a Deus, ele tem a mesma e intensa responsabilidade. Por exemplo, quando a gente é batizado na igreja, a gente assina lá um termo e a gente faz vários votos a Deus. Né? Aquelas perguntas da ficha batismal, mas são votos ali a Deus. E às vezes a gente pensa que a questão do erro é só questão financeira, mas todos os votos que dedicamos a Deus, a gente tem que ter cuidado também. Porque é como se a gente traísse ali o próprio Deus, depois dizer a ele, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou me abster disso, vou me abster daquilo. E aquilo também é um voto e tem muita importância porque foi perante Deus, perante a igreja que a gente fez esse voto batismal, né? Bom, naquele momento, Safira e Ananias, eles começaram ali a ser movidos pelo inimigo a negarem aquilo a Deus. E muitas vezes isso passa no coração do povo de Deus. E até o texto fala, você não pensou direito, quando prometeu isso. E esses são pensamentos que vai ali sendo acumulados com o tempo. Começa a vir a questão do egoísmo, começa a rejeição. E uma vez eu vi a irmã Nene falando sobre a questão de dízimo, ela disse que
A primeira coisa que a tesoureira, quem sabe, quem está saindo da igreja, ela dizia, quem sabe é o tesoureiro. Porque ele começa a negar o dízimo e as ofertas, então ela começa a não vir mais, aí ela diz, tá vendo assim, o tesoureiro é o primeiro a saber quando o irmão está saindo da igreja. Porque ele começa a não devolver. E aí quando eu li, eu lembrei muito dela, porque a pessoa vai acumulando coisas. E ela fala várias que diz que não são verdade, começa a negar as verdades, não, isso aqui é exagerado, começa a falar algumas coisas contra a igreja, que está sendo demais, aquelas ideias que geralmente o mundo tem, né? Que vai pro pastor, né? O pastor tá hoje, mas vai ouvir isso. Que o dinheiro vai só pro pastor, e aquilo vai sendo... a pessoa vai começando a guardar aquilo. E esse acúmulo de negações vai dar nesse resultado da pessoa realmente fugir dos caminhos de Deus. E não é só uma coisa. Ela alimentou, né, essa questão egoísta. E qualquer pessoa que alimentar no seu coração a negação de ser fiel a Deus nas ofertas e no dízimo, é uma consequência quase 100% de queda, porque o coração dele vai ser acumulado em egoísmo, acumulando, negando as verdades, aquilo errado. E aí, até o momento de chegar a dizer que o voto, não, eu fiz esse voto, mas não era, eu fui movido a fazer esse voto, alguém me impressionou a fazer esse voto. E aí ele já tem negado totalmente o Espírito Santo, como foi no caso de Ananias. E a gente sabe o perigo que é negar o Espírito Santo. E eu acho que o dízimo, ele tem, e as ofertas, né? E todo qualquer voto, quando a gente faz isso a Deus, a gente promete, a gente se entrega, e a negação, o voltar atrás, ela quebra propriamente com o Espírito Santo, que moveu em um momento a gente a se dedicar a ele. E agora eu comecei a acumular ali do inimigo e não pedir a Deus, né, no caso deles, e não pedir a Deus que tirasse do coração. Porque como humano, qualquer um pode sentir isso. Mas você começa a alimentar, e tudo que vai acontecendo, aí Satanás vem e toma o domínio do seu coração e acaba cometendo o mesmo pecado que cometeu Ananias. E aqui, né... Deixa eu dizer só uma coisinha. Bom dia a todos aí, você. Você sabe qual é a mãe do motivo de uma pessoa sair da igreja? É a ingratidão. A ingratidão é a mãe da apostasia. Porque Deus não merece. Deus faz de tudo. Deus dá tudo. Deus alimenta, Deus sustenta, Deus dá saúde, Deus protege. A gente é devedor para Deus milhares de vezes por cento. E a pessoa resolve não ser grato, né? Esse é o maior problema. Que Ananias e Safira, o texto começa dizendo que o coração deles foi movido a fazer esse voto. O Espírito Santo moveu eles. O Espírito Santo, olha, estou precisando de vocês. Eu já dei essa propriedade, agora estou pedindo de volta para avançar o reino. Está começando agora. Pedi a algumas pessoas, pedindo a você. E agora eu já dei para vocês. Sou eu que dei. E o coração foi ingrato, né? Foi ingrato. Então, continue, minha filha. Muito bem, pastor. E assim, o texto vai encerrando perguntando, está afirmando, né? Está aumentando o número dos que cometem o pecado de Ananias e Safira. É muito sério, né, isso? Porque a gente sabe o resultado desses dois personagens na Bíblia, que serviram de exemplo de uma dedicação, né, mentirosa ali, que foi exterminado como exemplo para aquela população, assim como Coré, Datã e Abirão, assim como Nadab e Abiú,
E hoje as pessoas podem se perguntar por que não está caindo fogo do céu, porque o chão não está abrindo, como esses personagens ali em Israel, como não estão morrendo ali no púlpito. Imagine que alguém estivesse entregando o dízimo e ali morresse. Isso não acontece. É verdade. Eu, pelo menos, nunca presenciei isso. Mas eu costumo pensar, primeiro que a gente não deve pagar para ver isso. Que às vezes a pessoa fica negando. Eu nunca vi isso. Tinha uma irmã que ela falava assim, eu acredito em milagre, mas assim, eu queria ver acontecendo no irmão, tipo assim, dar o dízimo e começar a prosperar. Como a prova e verde, né? É muito prova e verde que pode não acontecer em pessoas próximas a você. A bênção de Deus nem é sempre riqueza, nem é sempre essa prosperidade. E ela falava assim, eu acredito, mas só acontece lá. O prova e verde, nunca vi aqui ninguém prosperar assim. E eu digo assim, mas isso aí não custa de ser fiel, não. Eu não estou vendo acontecer e por isso eu não vou manter minha fidelidade. A questão do devolver, do ser fiel, ele primeiramente tem que tocar o seu coração. O seu mover para aquilo que vai ser doado e para a obra de Deus. Depois disso, já não mais faz parte da sua vida. A fidelidade tem que ver com o que dá e não com o que recebe. E por não estar acontecendo isso, muitas vezes o coração do ser humano pode se endurecer. Não estou vendo castigo, não estou vendo ninguém se queimar, não estou vendo ninguém se morrendo. Mas assim, Deus está julgando. Deus está julgando. E a pessoa pode estar aí vivo e pode até já estar sendo julgado. Porque a gente também tem casos na Bíblia, né? Como Saul, que foi julgado. Foi julgado, foi retirado do Espírito Santo e manteve ali por um tempo que estava vivo ali. Então, que possamos não pagar para ver essa história, não se tornar como o coração de Ananias e Safira, querendo enganar a Deus, e também não negar depois de ter feito um voto a Deus. O voto, ele é extremamente importante. E por muitas vezes eu sei que as pessoas têm medo de fazer esse tipo de voto, com medo de voltar atrás, né? Mas pense bem, você só vai doar o que você tem. Você só vai ser o que você tem. O que você não tem, eu tinha no meu início muito receio de fazer isso. Meu Deus, mas se eu não tiver? E se eu não tiver? E eu falei, se eu não tiver, se eu não tenho, eu não tenho nada. Mas se eu tenho, e o pouco ou muito que eu tenho que aprender. Porque o dízimo e a oferta, o voto à fidelidade, para mim, é o que Deus deixou aqui na terra, que era para a gente ser moldado. Porque se nesse aspecto a gente for moldado, a gente dedicando a Deus, os outros aspectos vão ser cada vez mais superados. Então, mesmo não vendo esses sinais de desagrado, não ponha à prova também. Não espere acontecer coisa na sua vida para você voltar a ser fiel. E não tenha medo de ser fiel em nada. Eles tiveram a sua recompensa, perderam ali financeiramente e perderam a vida eterna por causa da infidelidade. E Deus, nesse momento tão final da história, a gente não devia estar brincando com tão pouco, né? Porque falta tão pouco para Jesus voltar. E Deus querendo que a gente seja fiel. E aqui o que eu deixo de coração sobre a fidelidade, sobre a história desses dois personagens, é que possamos cumprir nossos votos perante a Deus de fidelidade, nossos votos que entregamos ali diante do batismo, e principalmente o voto de esperar e cumprir essa missão que a gente tanto declarou
quando entrou na igreja, né? É que a gente possa continuar essa obra, sejamos fiéis e peçamos a Deus que possa tirar qualquer egoísmo que Satanás tenta colocar no nosso coração, porque ninguém é forte o suficiente, ninguém é autossuficiente. Somos pela glória de Deus, que possamos expulsar o inimigo que quer que a gente se desestruture, seja infiel, nos votos relacionados a dinheiro, nos votos relacionados à alimentação, nos votos relacionados à fidelidade de cumprir a missão. Então, o que eu aprendi desse texto hoje, do capítulo 60, é que possamos nos manter fiéis e não cometer os mesmos erros que ficaram na história, porque eles ficaram de advertência e exemplo, não para a gente cometê-los novamente. Deus abençoe. Eu acho que eu tenho que encerrar com oração nesse momento, né? Exatamente. Oremos. Querido Pai, grandioso Deus, muito obrigado pela oportunidade de falar do Teu nome nesta Amém, manhã. Senhor. Cuide de cada um de nós, Pai. Porque mesmo na comunidade cristã, não estamos ali não tocados pelo inimigo. O inimigo toca qualquer um de nós, se permitirmos. Mas que possamos usar esses exemplos que o Senhor deixou na Tua palavra para não cometê-los. Que possamos olhar a advertência dos nossos irmãos passados para não fazermos as mesmas coisas. Verdade. Porque embora o resultado da infidelidade daquele casal ter sido imediato, há também na Bíblia muitos casos de julgamentos que foram adiados, mas foram julgados. Mas que possamos nos manter fiéis, Senhor Deus, em todo o tempo. Amém. Que sejamos mordomos fiéis para cumprirmos a sua missão e chegarmos, Senhor Deus, à eternidade. Amém. Cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.